Na aula de hoje, você vai aprender sobre os anelídeos. Os anelídeos estão dentro de uma classificação maior, que é o reino dos animais. E no caso, os anelídeos fazem parte de um filo. Então, a gente está falando de um filo dos anelídeos. Então, eles têm algumas características que são idênticas para todos os indivíduos que pertencem a este filo. Então, vamos entender quais são essas características. Primeiro de tudo, os folhetos embrionários. O que é um folheto embrionário? Embrionário vem de embrião, que é depois que a gente tem a união de um gameta do feminino e de um gameta masculino, o óvulo e o espermatozoide. Então, quando a gente junta os dois, a gente vai formar um embrião, ou seja, a primeira estrutura de um novo ser vivo. Quando essas células começam a se desenvolver para gerar aí esse indivíduo, eles podem fazer um aglomerado de células iguais. No caso, a gente pode ter indivíduos, seres vivos, que não têm folhetos embrionários, ou seja, essas células não vão ser especializadas. A gente pode ter indivíduos que têm dois grupos de folhetos, que a gente chama eles de diblásticos, que daí eles vão ter dois grupos separados de células que vão gerar algumas partes do organismo. E a gente tem os triblásticos, como os anelídeos, que daí vão dar a estrutura mais complexa, assim, dentro do corpo do animal. Além disso, eles são celomados, ou seja, eu vou ter uma cavidade exclusiva para formar o celoma, que é uma estrutura que vai dar origem a outras partes do organismo. Isso também é uma forma de classificar esses seres vivos. E eles são metâmeros. O que é ser metâmero? Quer dizer que a gente tem o corpo dividido em partes. Então, este animal, no caso, ele vai ter o corpo dividido em anéis. Por isso que o nome dele é anelídeos, porque a estrutura corporal deles é toda feita de anéisinhos. Mas o que são esses anéis? Esses anéis, esses metâmeros, dentro deles, eles vão ser como se fossem mini corpinhos. Então, a gente vai ter toda uma estrutura para dar suporte para o animal em cada uma daquelas partezinhas, incluindo uma estrutura muscular para fazer com que aquela parte consiga se movimentar. Então, cada partezinha daquela vai ter uma função como se fosse um mini corpinho daquele animal. Vai ter uma estrutura ali para excreção, uma estrutura para absorção de nutrientes, única e exclusiva naquele pedacinho. Então, vários pedacinhos com várias informações importantes desses animais. Quem são esses animais, afinal de contas? A gente vai ter a classificação dos oligoquetos, que são as minhocas, que a gente vai encontrar em ambiente mais úmido, em terra úmida. A gente vai ter os poliquetos, que eles vão ser animais marinhos, animais aquáticos. E a gente vai ter os hirudíneos, que são as sanguessugas, que a gente pode encontrar tanto em ambiente aquático doce, quanto em ambiente aquático marinho. O mais comum é a água doce. Agora, falando dos sistemas desses animais. Os anelídeos, eles vão ter alguns sistemas um pouco mais diferentes em relação aos filos anteriores e alguns que ainda não foram tão desenvolvidos em relação aos filos posteriores, como, por exemplo, o sistema nervoso. Eles possuem sistema nervoso, porém um sistema nervoso ganglionar. O que isso quer dizer? Eles não têm cérebro e eles não vão ter um local exclusivo para receber as informações, interpretar e mandar umas ações, como é o cérebro do ser humano. No caso dos anelídeos, eles vão ter emaranhados de neurônios, que vão dar ali suporte para aquelas partes do corpo, para ele poder ter as informações necessárias para poder existir e funcionar. Mas ele não vai ter uma complexibilidade, um cérebro, todo um sistema desenvolvido para isso. Ele vai ter, sim, neurônios que vão receber informações externas e internas do organismo e vão fazer ali o papel, de enviar informações dentro do organismo do animal. Aí, o sistema circulatório deles é um sistema circulatório fechado, ou seja, eu vou ter ali os vasos sanguíneos dentro do animal, onde o sangue vai passar ali por dentro. Eu não tenho coração nesse caso, porém, lembra que o corpinho deles é feito de anéis? Esses anéis têm uma musculatura, e essa musculatura ela consegue se contrair. Então, meio que o corpo dele, através do movimento, vai fazendo a função de um coração e vai empurrando o sangue ou para frente ou para trás. Então, meio que o corpinho dele inteiro funciona como um coração, certo? Mas ele não tem um órgão coração, específico para isso. E uma característica importante sobre esses animais é que eles vão ter a hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento, é uma proteína,
que vai funcionar como transporte de oxigênio dentro do organismo do animal. Então, esses animais possuem hemoglobina, assim como nós. Então, quando a gente olha o sangue de uma minhoca, por exemplo, ele é vermelho, igual ao nosso, por conta da hemoglobina. O sistema digestório deles, então, é completo. O que isso quer dizer? Eles vão ter a boca e eles vão ter o ânus. Então, eles têm todo um sistema lá dentro para fazer a digestão. Inclusive, uma coisa importante sobre as minhocas em relação ao sistema digestório delas. O resto da sua digestão, que a gente chamaria de fezes, né? A gente chama de humus, no caso das minhocas. E é extremamente importante porque serve como adubo para muitas plantações e é um adubo orgânico, né? Uma coisa natural que a própria natureza produz, que não vai ter nenhum produto químico ali e que as minhocas acabam fazendo graças à sua digestão. Então isso é bem legal e interessante. Bom, a respiração, como é que esses animais respiram? Eles não têm pulmão e eles não vão ter ali uma brânquia, né? Em alguns casos, sim, como é o caso dos animais aquáticos, alguns deles vão ter brânquias, não são todos, mas a maioria deles vai respirar pela pele. A gente chama isso de respiração cutânea. Então, a respiração cutânea é uma respiração pela pele. O oxigênio entra pela pele e as células vão absorvendo e transmitindo esse oxigênio. O sistema excretor, então, deles é bem simplificado. Em alguns casos, a gente vai ter em cada um dos anéis esse sistema excretor específico e ele é feito por metanefrídeos. Meu Deus, que nome complexo. Pois é. O que ele quer dizer? Esse metanefrídeo nada mais é do que como se fosse um mini rinzinho em cada pedacinho do corpinho do animal. Então, como se ele tivesse várias partezinhas onde ele faz ali a limpeza das substâncias tóxicas e manda embora através de poros, ou seja, buraquinhos que tem no próprio animal. A gente não consegue observar esses buraquinhos normalmente, mas eles existem e vão eliminando ali as substâncias tóxicas. E, por fim, a reprodução. Como é que é a reprodução desses animais? Aí vai depender. No caso das minhocas e das sanguessugas, ambas são hermafroditas. O que isso quer dizer? Elas têm o sexo masculino e feminino no mesmo animal. Já no caso dos poliquetas, eles vão ter o macho e a fêmea separados. Mas aqui o que é importante a gente entender sobre os hermafroditas? No caso da minhoca e da sanguessuga, não é interessante elas fazerem autofecundação. Elas têm essa possibilidade de fazer autofecundação e gerar indivíduos idênticos a elas. Porém, isso não é interessante se a gente pensar na espécie. Porque se eu gerar um indivíduo idêntico a mim e acontecer uma catástrofe ali que me mate, por exemplo, né? Aqueles que são semelhantes a mim acabam tendo a mesma vulnerabilidade, ou seja, eles acabam morrendo também. Agora, se eu tiver uma alteração genética, uma mutação, uma alteração, pode ser que os outros indivíduos sobrevivam, diferentemente de mim. Então, é interessante eles trocarem gametas. Então, o que eles fazem? Eles conseguem trocar gametas com outros animais, da mesma espécie, logicamente, e fazer essa troca de DNA acontecer, certo? Então, por mais que sejam hermafroditas, tenham um óvulo e espermatozoide, eles conseguem trocar ali os espermatozoides, fecundar o óvulo do outro animal e assim gerar indivíduos geneticamente diferentes de si mesmo. Isso é interessante para as espécies. Bom, esses animais eles vão ter uma grande importância na ecologia, servindo tanto de alimento quanto da parte de meio ambiente, principalmente as minhocas, já que elas fazem túneis e isso faz com que o ar, a água entre com mais facilidade na terra, além do humus ali, que é essa parte de decomposição em que as minhocas fazem e ajuda muito na nutrição daquele solo. Então, eles têm uma importância muito grande, tanto econômica quanto ecológica, tá certo? Para saber mais aí sobre os anelídeos e os outros filos, dá uma olhadinha no nosso blog, dá uma olhadinha nas outras aulas e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo! Tchau!